Olá! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o teste orientado a objetos. Na verdade, você testar uma aplicação desenvolvida não orientada a objetos e testar uma aplicação desenvolvida orientada a objetos pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Tá? Por quê? Porque a diferença se dá principalmente nos testes de integração. Tá? Vamos pensar um pouco. O que é uma aplicação orientada a objetos? A aplicação orientada a objetos ela é uma aplicação composta de classes que possuem objetos que trocam mensagens entre si, num esquema, numa organização parecida com uma organização de rede. Tá? Não é uma organização hierárquica onde um módulo principal chama outros módulos e outros módulos e outros módulos. Na aplicação orientada a objetos, você tem coisas como encapsulamento, que vão dificultar o teste, a gente vai ver isso no vídeo de hoje. A gente tem herança, que vai dificultar o teste, tá? Mas o problema vai estar principalmente no teste de integração, na integração entre os módulos, que tem que ser feita ela tem que ser testada de uma maneira diferente do que uma integração numa aplicação não orientada a objetos. Tá? Vamos dar uma olhada nisso. Tá? Então, devido à natureza evolucionária do paradigma orientado a objetos, né, você vai ter modelos que passam desde representações quase que informais até modelos detalhados. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer numa aplicação orientada a objetos é fazer a revisão dos modelos. Tá? Em cada estágio, os modelos precisam ser, entre aspas, testados, né, para descobrir erros antes da sua propagação para a próxima iteração. Tá? A gente já viu isso em vídeos anteriores, que o custo de você corrigir um erro que passou de uma fase para outra, ele aumenta, entre aspas, exponencialmente. A gente fez um cálculo disso num dos nossos vídeos. Tá? Então, o que a gente precisa fazer é, primeiro, fazer uma revisão de todos os artefatos, de todos os modelos orientados a objetos. Tá? Como diz ali, a detecção de um problema na definição de atributos de uma classe durante a análise evitará efeitos colaterais que poderiam ocorrer se o problema não fosse descoberto antes do projeto ou codificação. Tá? Então, fazer verificações, fazer revisões é fundamental assim, no modelo iterativo e incremental do desenvolvimento orientado a objetos, principalmente RUP. Tá? Um exemplo é assim, de repente uma classe que tinha um conjunto de atributos definidos durante a fase de análise, né, é acrescentado atributo por algum motivo. Esse atributo não vem do nada, ele é uma coisa que está lá na definição do problema e, teoricamente, ele vai pertencer a outra classe. O que acontece? Você vai ter métodos nessa classe, você vai ter uma dependência maior entre as classes por causa desse atributo estar no lugar errado. Então, se essa revisão não detectar esse atributo a mais, o que vai acontecer é que vai ter uma complexidade maior no código gerado, tá? No código desenvolvido para isso, e a complexidade dos testes vai ser maior. Por quê? Porque a dependência entre as classes vai aumentar. Tá? Falando dos modelos, né? Durante a análise do projeto, pode-se verificar a exatidão semântica de acordo com o modelo do domínio do problema do mundo real.
Se o modelo reflete com precisão o mundo real, ele é semanticamente correto. Tá. O que acontece? Para verificar se ele realmente reflete, você traz os especialistas do domínio do problema que vão examinar essas definições de classe, né, fazer uma revisão disso. Tá? Relações de classe serão avaliadas para determinar se reflete precisamente as conexões do objeto no mundo real. Tá? Tá. As consistências de modelo orientado a objetos pode ser avaliado considerando-se a relação entre as entidades do modelo. Também isso, né? Como que elas se relacionam estaticamente ou dinamicamente. Estaticamente nas associações entre as classes, tá? E dinamicamente nas colaborações, ou seja, no envio de mensagens entre os objetos. Tá? Para a gente fazer isso, antes de chegar no projeto, a gente pode usar um modelo classe responsabilidade colaboração, tá? Para determinar os relacionamentos entre os objetos que eles vão executar no sistema. Tá? Então, uma vez criado esse modelo classe entidade classe responsabilidade colaboração, você pode revisar e determinar se todas as colaborações foram modeladas, né? E se não tem nenhuma colaboração que não deveria existir. E também você vai fazer, a partir do momento que isso virar, isso for refletido em artefatos de projeto, você também vai poder fazer as revisões nesses artefatos do projeto. Tá? A gente viu, na verdade, como que a gente faz, né, essas revisões em vídeos anteriores. Tá? Precisa de pessoas, né, com os artefatos para fazer uma análise, cada um faz a análise, e daí todo mundo concordar nos defeitos encontrados ou não encontrados, tá? Também. Bom, o projeto do sistema é revisado examinando-se o modelo objeto-comportamento desenvolvido durante a fase de análise. Tá? A concorrência e a alocação de tarefas também é revista segundo o contexto de comportamento do sistema. Estados comportamentais do sistema são avaliados para determinar quais existem corretamente. Mas o principal é que são usados casos de uso para exercitar, além do projeto da interface do usuário, todo o comportamento do sistema. Tá? Vou falar um pouco aqui a respeito disso. Tá? Você tem algumas coisas comportamentais. O modelo de colaboração entre os objetos é uma. O modelo de estado vai ser outra. E o modelo de caso de uso é outra. Tá? Esses dois modelos, o de colaboração entre objetos e o de estados, eles servem para exercitar os valores dos atributos, servem para exercitar se as colaborações, se as chamadas de método estão de acordo, se está tudo de acordo, serve para revisar os artefatos e, inclusive, testar o código, pelo menos parte do código. O modelo de caso de uso ele vai servir para fazer o teste mais completo do sistema, tá? O teste de sistema ou o teste de validação também. Por quê? Porque o modelo de caso de uso ele tem exatamente, ou pelo menos deveria ter, exatamente o que o usuário quer, em detalhes. E ele vai servir para criar cenários e testar a aplicação. Tá? Bom, temos um problema aqui. O teste de unidade no contexto orientado a objeto, ele muda um pouco do teste de unidade normal. O teste de unidade normal, o que você tinha? Você tinha a unidade, você tinha quem chama e quem essa unidade chama. Tá? Você consegue testar isso de um jeito bem interessante. Agora, quando a aplicação não é orientada a objetos. Quando a aplicação é orientada a objetos, aquele método, aquela unidade, ele depende dos atributos da classe. Tá? E das operações que manipulam esse atributo. Então, o conceito de unidade,
ele passa de um método, uma função, para uma classe, tá? Então, o que a gente faz normalmente é, em vez de testar o módulo individual, testar a classe já feita. Tá? A gente viu no teste no JUnit, que a gente, no nosso vídeo anterior, né, sobre o JUnit, que a gente testa essa classe. Tá? Então, o conjunto de testes que a gente desenvolve no JUnit para uma classe, ele vai testar todos os métodos daquela classe, normalmente. Tá? Então, quando a gente estiver testando essa classe, a gente vai testar todas as operações, só que envolvendo os valores dos atributos. Tá? Já não podemos testar uma única operação isoladamente, mas como parte de uma classe. Tá? Considere a hierarquia de classe na qual uma operação X é definida para uma superclasse e é herdada por um conjunto de subclasses. Quando a gente trata da herança entre classes, aí a coisa complica um pouquinho. Tá? Porque a gente vai ter... deixa eu explicar antes de passar para o próximo slide. A gente vai ter um método que não está no código daquela classe especificamente, mas ele é herdado de outra classe. Então, a classe que herda usa aquele método, mas aquele método não está definido com ela. Tá? Então, a gente vai ter alguns casos. Casos onde esse método é redefinido, casos onde o método não é redefinido. Tá? Então, a gente tem aqui. Tá? Cada subclasse usa operação X, mas ela é aplicada de acordo com o contexto de atributos privados e operações definidas para cada subclasse. Tá? O contexto na qual a operação X é usada varia de maneira sutil. Desse modo, é necessário testar a operação X no contexto de cada uma das subclasses. Isso significa que testar a operação X em um vácuo é ineficaz no contexto orientado a objetos. Tá? Então, novamente reafirmando, o teste de classe para software orientado a objetos equivale ao teste de unidade para software convencional. Tá? Vamos falar um pouco sobre o teste de integração, já que ele é o grande complicador da história. Tá? Então, duas estratégias básicas: teste baseado em sequências de execução e teste baseado em uso. Tá? O teste baseado em sequências de execução integra o conjunto de classes necessárias para responder uma entrada ou evento do sistema. Tá? Cada sequência de execução, thread, é integrada e testada individualmente. O teste de regressão é aplicado para garantir que não ocorram efeitos colaterais, ou seja, se você está tratando threads, né, ou sequências de execução, você vai testar toda aquela sequência, né, todas as sequências, tá, aplicando o teste de regressão, que é retestar o que já estava testado antes também. Tá? O teste baseado em uso. Começa a construção do sistema testando aquelas classes que usam bem poucas classes servidoras. Então, classes mais isoladas, tá? Você testa primeiro. Depois, você testa uma camada de classes chamadas classes dependentes, que usam essas classes independentes. Vamos dar um exemplo. Primeiro, você testa as classes entidade, por exemplo, cliente, usuário, aluno, produto, que normalmente tem mais métodos getSet e alguns outros métodos para fazer alguma operação sobre os dados. Tá? Mas não chamam outras classes. E daí você vai testar as outras classes dependentes que usam essas classes. Por exemplo, as classes controle, as classes limite, né? Para que a gente consiga ir isolando o comportamento de acordo com a dependência. Tá? Nesse caso,
Diferente do teste de unidade, a gente está falando de teste de integração. Diferente do teste de unidade, não se deve usar pseudocontrolador e pseudocontrolado, tá? Os proxies e os stubs. Tudo bem? Teste de conjunto, a etapa de teste de integração de software orientado a objetos. Tá? Aqui o conjunto de classes colaboradoras é exercitado projetando casos de teste que tentam descobrir erros nas colaborações. Daí agora você está testando a interação entre os objetos dessas classes. Tá? Falar um pouco sobre o teste de validação no contexto orientado a objetos. Assim como, primeiro, o teste de validação é aquele teste onde o sistema já está implementado e você vai testar os requisitos funcionais nesse sistema, no sistema como um todo, tá? Testando a partir da interface do sistema, tá? Testando a partir das telas do sistema. Tá? Então, assim como a validação convencional, a validação do software orientado a objeto focaliza ações visíveis pelos usuários e as saídas dos sistemas reconhecíveis pelo usuário. É mais ou menos parecido, só que você tem que testar isso com base em cenários. Tá? Normalmente se usa cenários baseados nos casos de uso que fazem parte do modelo de requisitos. Tá? O que você vai ver aí? Normalmente, você vai ver se atende, se o software que está desenvolvido atende o que está nos casos de uso, que está descrito nos casos de uso, se ele corresponde a isso. Tá? E vai ver se as respostas estão de acordo. Então, o que você vai ver? Você vai ver os diversos tipos de entrada inválida, você vai ver assim, eu não consegui sacar o dinheiro, o que acontece? Eu consegui sacar dinheiro, o que acontece depois? Eu consegui cadastrar o cliente está lá na base, eu consegui cadastrar o produto está lá na base, aquele registro do produto está lá na base, tá? Normalmente, isso tudo é feito com base nos casos de uso, tá? É a grande forma de se fazer isso. Como é que isso é feito na prática? Na prática, os projetistas de teste pegam todos os casos de uso, imaginam cenários para esses casos de uso. Tá? Cenários. O que são cenários? São instâncias do caso de uso, ou seja, você tem uma execução do caso de uso. E daí se imagina as entradas do usuário para essa execução, as saídas esperadas para essa execução, e tudo isso é colocado numa ficha de teste. E cada um desses casos de teste é executado, né, no sistema já pronto, tá? Já integrado, pelo menos, e os erros vão sendo anotados. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre o projeto de casos de teste, como é que eles são feitos. Tá? À medida que uma classe evolui através dos modelos de requisito de projeto, torna-se alvo para o projeto de casos de teste. Tá? Então, a gente tem várias formas de fazer. Tá? Como os atributos e operações são encapsulados, as operações de teste fora da classe, em geral, são improdutivas. Tá? Ou seja, você tem que testar a classe. Tá? Embora o encapsulamento seja um conceito essencial para software orientado a objetos, ele pode criar obstáculos, né, para a realização do teste. Tá? E, a menos que sejam inseridas operações internas para relatar valores dos atributos da classe, um resumo do estado de um objeto pode ser difícil de obter. Então, você tem que simular valores. Né? Se vai testar a classe, você não pode testar a classe do zero. Ela tem que ter valores em algum lugar. Você tem que ter objetos com valores nos atributos, com um estado diferente. Às vezes, você tem que
alterar isso de alguma forma na hora de criar, você cria o objeto com valores e testa para ver se eles estão funcionando. Outro problema é a herança. Tá? Observamos que em cada novo contexto de uso é requerido um reteste, mesmo que já tenha sido possível testar a reutilização. Tá? Além disso, a herança múltipla complica ainda mais o teste, né? Aumentando o número de contextos necessários. Aliás, a herança múltipla a gente sabe que só se usa em casos extremos. Tá? Se as subclasses instanciadas a partir de uma superclasse forem usadas dentro do mesmo domínio do problema, é provável que o conjunto de casos de teste derivado para a superclasse pode ser usado para testar a subclasse. Tá? Entanto, se não for, né, você precisa fazer casos de teste para cada subclasse específica. Tá? Vamos ver alguma das principais técnicas. Testes baseados em falha. É projetar testes que tenham grande probabilidade de descobrir falhas plausíveis. Tá? Como os produtos do sistema devem satisfazer os requisitos do cliente, o planejamento preliminar necessário para realizar o teste, baseado em falhas, começa com o modelo de análise. O testador procura falhas plausíveis, tá? Ou seja, falhas que podem ocorrer, e projeta-se casos de teste para exercitar o projeto ou código. Tá? No entanto, se os modelos de análise do projeto puderem proporcionar conhecimento aprofundado sobre o que provavelmente pode ser errado, o teste baseado em falhas pode encontrar uma quantidade significativa de erros com pouco esforço. Tá? Então, quanto mais detalhamento tiver o modelo de análise a respeito de falhas do comportamento do sistema e de possíveis coisas que podem acontecer, menor será o esforço de teste baseado em falhas. Tá? O teste de integração procura por falhas plausíveis, tá? Em chamadas de operação ou conexões de mensagem. 3 tipos de falhas podem ser obtidas nesse contexto, encontradas nesse contexto. Resultado inesperado, uso de operação ou mensagem errada e invocação incorreta. Tá? O teste de integração se aplica tanto a atributos quanto a operações. O teste deve exercitar os atributos para determinar se ocorrem os valores apropriados para tipos distintos de comportamento do objeto. É importante notar que o teste de integração tenta encontrar erros no objeto cliente, não no objeto servidor, não no objeto que você está testando. Bom, casos de teste e hierarquia de classes. Então, vamos falar um pouco sobre isso, tá? Vamos considerar a seguinte situação. Você tem uma classe base e uma classe derivada. A classe base tem 2 operações, herdada e redefinida. A classe derivada redefine a operação redefinida, tá? Para um contexto local. Bom, fica meio óbvio que a operação redefinida tem que ser testada, né? Porque representa um novo contexto. Mas a herdada tem que ser retestada? Depende. Se a herdada chama redefinida, ou uma outra classe, ou um outro método redefinida, então você deve testar, porque esse comportamento de redefinido foi redefinido. Tá? Então precisa de novos testes, apesar do projeto do código em si não terem mudado. Tá? Se a parte herdada, se o método herdado da classe derivada não depende de redefinida, então ele não precisa ser retestado na classe derivada. Como a gente falou antes, tá? Dependendo do contexto, os mesmos testes para a superclasse servem para a subclasse. Tá? Projeto de teste baseado em cenário. O projeto de teste baseado em cenário concentra-se naquilo que o usuário faz e não no que o produto faz. Tá? Então, você tem um cenário de uso, que às vezes é uma instância de um dos casos de uso definido na análise, definido na fase
esqueci a etapa do RUP, né? Mas na fase que são construídos os casos, na fase de elaboração, lembrei. Na fase onde são construídos os casos de uso. Tá? Isso significa detectar as tarefas, né, que o usuário tem de executar e aplicá-las, bem como as variantes. Tá? Os cenários descobrem os erros de interação, né, nomes errados, tipos errados, valores digitados errados, tá? Mas, para tanto, eles têm que ser realistas, eles têm que ser realmente complexos, eles têm que trabalhar, exercitar o sistema como um todo. Tá? Para isso é que tem o planejamento de testes, que é até uma tarefa bem complexa do processo unificado. Tá? Testes baseados em cenário tendem a usar múltiplos subsistemas em um único teste. Então, você vai testar o sistema funcionando como um todo. Todas as interações dentro dele têm que estar funcionando. Obviamente, já passou pelo teste de unidade, obviamente, já passou pelo teste de integração e com todos os testes de regressão que forem necessários. Só então, aliás, antes disso, todas as revisões. Só então você vai testar, fazer o teste de validação, né? Projetar o teste de cenário para validação. Exemplo. Para um editor de um cenário para o editor de texto, né? O caso de uso está lá, né? Caso de uso, corrigir o esboço final. Tá? É comum imprimir o esboço final, ler e descobrir alguns erros evidentes que não estavam óbvios na tela. Esse caso de uso descreve a sequência de eventos que ocorre quando isso acontece, ou seja, imprima um documento inteiro, reveja o documento alterando algumas páginas. À medida que cada página é alterada, ela é impressa. Algumas vezes, uma série de páginas é impressa. Bom, esses passos do caso de uso, né, os eventos do caso de uso, eles servem para nos dizer quais são as operações que devem ser exercitadas. Por exemplo, imprima o documento inteiro, então você vai imprimir o documento inteiro, ver se é possível, se o sistema permite. Rever o documento alterando alguma das páginas, então o sistema vai permitir fazer isso. À medida, ou seja, cada vez que ela é alterada, se ela é impressa, tá? Então, você vai exercitando cada um desses passos e vendo qual é o resultado, se o resultado é o resultado que se espera, que está escrito no caso de uso. Tá? Isso é muito importante para você conseguir entregar um software sem erros para o cliente. Tá? Apesar assim que é muito difícil não ter erros, tá? Não ter nenhum errinho, mas o que a gente quer é minimizar os erros que são cometidos durante a fase de implementação, corrigi-los e tentar fazer com que quase nada quase nenhum defeito vá para o cliente. Tá? Para mostrar a qualidade da empresa e assim, ganhar novos projetos com aquele mesmo cliente. Tá? Então, o que o cenário descreve? O teste e as necessidades específicas do usuário. Tá? As necessidades são óbvias. Então, um método para imprimir páginas e um método para imprimir um intervalo de páginas. Do ponto de vista do teste, há necessidade de testar a edição após a impressão e vice-versa. Portanto, o testador trabalha no projeto de teste que tentam descobrir erros na função de edição causado pela função de impressão e erros que indicarão que as duas funções do software não são propriamente independentes. Tá? Temos algumas técnicas, teste da estrutura superficial e da estrutura profunda. A estrutura superficial refere-se à estrutura observável externamente de um programa orientado a objetos, tá? Que é a estrutura que é apresentada para o usuário final.
Qualquer que seja a interface, os testes ainda são baseados na tarefa do usuário. A captura dessas tarefas envolve entendimento, observação, diálogo com os usuários e assim por diante. Aquilo que normalmente é feito, tá? Num teste beta, por exemplo, no teste alfa, no teste beta. Principalmente no teste alfa. A estrutura profunda refere-se a detalhes técnicos internos de um programa orientado a objeto, isto é, a estrutura entendida examinando-se o projeto e o código. Tá? O teste de estrutura profunda é projetado para simular dependências, comportamentos, mecanismos de comunicação, tá? Estabelecidos como parte do modelo do projeto. Tá? Os requisitos e modelos de teste são usados como base para os testes de estrutura profunda. Tá? Exemplo, o diagrama de colaboração ML ou modelo de distribuição representa as colaborações do sistema entre os objetos. Tá? O projeto de teste, de caso de teste, então pergunta: capturamos alguma tarefa que usa colaboração representada no diagrama de colaboração? Se não, se a gente não capturou isso, por que a gente não capturou? O que a gente precisa fazer para capturar? Teste aleatório. Tá? Quando uma classe tem muitas, ou uma aplicação, na verdade, ela tem muitos métodos que manipulam um determinado conjunto de atributos, por exemplo, a classe conta, abrir, estabelecer, depositar, retirar, obter saldo, resumir, etc. Cada uma dessas operações pode ser aplicada para conta, mas certas restrições são implícitas à natureza do problema. Por exemplo, obter saldo depende de você ter um depósito, depende de você ter retirado, do valor inicial, do limite de crédito e assim por diante. Então, o comportamento mínimo seria abrir, estabelecer, depositar, retirar, fechar. Mas pode ser que aconteça uma ampla variedade do tipo abrir, estabelecer, depositar, que pode ser depositar, retirar, obter saldo, resumir, limite de crédito e assim por diante. Tá? Como é muito complexo, tá? Você pode gerar sequências de operações aleatoriamente, tá? Variando aquelas diferentes possibilidades que tem. Tá? Então, esses e outros testes de ordem aleatória podem ser usados para exercitar diferentes históricos de duração de instância de classe. Tá? Então, se você tem muitas variações, muitos caminhos possíveis para uma determinada classe, para testar uma determinada classe, o teste aleatório pode ser bem útil. Tá? Temos um outro tipo de teste, que é o teste de partição, que é parecido com o teste de classes de equivalência do teste normal, tá? Do teste não orientado a objetos. Tá? A gente pode particionar as entradas e saídas, tá? Para exercitar em categorias, tá? Particionar os tipos de entrada e saída para exercitar cada uma dessas categorias, particioná-las em categorias e exercitar cada uma. Tá? Podemos fazer isso com o particionamento baseado em estado. Então, você pega as operações da classe que mudam o estado e as que não mudam. Por exemplo, as operações, a classe conta, né, que a gente está vendo. As operações de depósito e retirada mudam o estado do saldo. Enquanto que saldo, resumo e limite de crédito não mudam, elas só acessam o valor do saldo, os valores da conta corrente. Tá? Então, você pode particionar essas duas categorias de entrada, ou seja, fazer um teste que faça um depósito, uma retirada e depois veja o saldo, e um que a pessoa não faça nem depósito nem retirada e veja o saldo, muda o limite de crédito e assim por diante. Tá? Particionamento baseado em atributo. Tá? Classifica as operações de acordo com base nos atributos que ela usa. Tá? Então, para a classe conta, os atributos saldo e limite de crédito podem ser usados para definir suas partições. Então, os que mexem com saldo, que é balance,
estão numa categoria e os que mexem com limite de crédito estão em outra categoria. Particionamento baseado em categoria das operações. Então, você vai definir as categorias em tipo, as operações em tipos, e daí testar cada uma dessas categorias. Tá? Fazer um teste que exercite cada uma dessas categorias. Tá? Por exemplo, operações com base da conta podem ser classificadas em inicialização, operações computacionais, consultas e operação de terminação. Tá? Então, você faz cada teste que pode exercitar cada uma dessas categorias, tá? Ou algumas assim, em conjunto. Tá? Bom, uma das coisas importantes no teste orientado a objeto é testar múltiplas classes. A gente já falou um pouco sobre isso no teste de integração, tá? Mas já foi colocado ali uma sequência de passos para gerar esses casos de teste de múltiplas classes. Mas a gente está falando aqui de testes aleatórios. Então, vamos ler essas operações nesse espaço. Para cada cliente, use a lista de operações da classe para gerar uma série de sequências aleatórias de teste. As operações enviarão mensagem para as outras classes servidoras. Tá? Então, você tem uma classe que não é servidora, uma classe dependente, e essa operação vai mandar mensagens para as classes servidoras. Para cada mensagem gerada, determine a classe colaboradora e a operação correspondente no objeto servidor. Tá? Para cada operação no objeto servidor, determine as mensagens que ele transmite. Tá? Para cada uma das mensagens, determine o próximo nível de operações chamadas e incorpore-as na sequência de teste. Então, você vai testando assim, a partir das classes dependentes, vão chamando as classes servidoras. Daí você vai vendo cada uma dessas mensagens, testando, tá? E assim você vai testando essa interação entre as classes, tá? A colaboração entre as classes, segundo Kirani e Tsai. Tá? Bom, podemos derivar classes de teste, né, de modelos computacionais, comportamentais. Tá, o diagrama de estado pode ser usado para ajudar a derivar uma sequência de teste, que irão simular o comportamento dinâmico da classe. Então, a gente tem aqui um diagrama de estados. Então, ali, são os estados de uma conta corrente. Então, abrir, conta vazia, estabelecer conta estabelecida, fazer depósito. O depósito inicial, a conta está ativa, daí pode ser feito depósito, retirada, saldo, crédito, informação da conta. Daí você faz a última retirada, inativa a conta e fecha a conta. Tá? Então, observando a figura, as transações iniciais movem-se para os estados, conta vazia e conta estabelecida. A maior parte do comportamento para as instâncias de classe ocorre quando ainda no estado da conta ativa. Então, a retirada final e o fechamento da conta fazem que a classe conta transitar para os estados conta inativa, conta morta, respectivamente. O que você vai projetar? Você vai projetar um caso de teste, né, cadê? Para abrir a conta e fazer o depósito inicial. Então, você vai abrir a conta, vai ver se abriu mesmo e fazer o depósito inicial. Beleza. Faz um outro caso de teste para testar já de uma conta ativa, né? Os depósitos, as retiradas, o saldo. Então, você faz o depósito, vê o saldo. Faz uma retirada, vê o saldo. Testa o limite de crédito, então faz uma retirada sem saldo. Tá? Vê as informações da conta, então faz o depósito, faz uma retirada, vê as informações da conta, etc. E daí depois você faz um teste para fazer a retirada final e fechar a conta para ver se você conseguiu chegar no estado conta morta. Tá?
Os testes a ser projetados deverão conseguir a cobertura de todos os estados, isto é, as sequências de operação que deverão fazer a classe conta realizar a transição através de todos os estados permitidos. Você pode fazer isso com o teste de classe. Vamos ver o seguinte. Você pode fazer isso com o teste de classe, que é o teste de unidade. Você pode fazer isso com o teste de integração, tá? Passando por exemplo, pelas classes controle, pelas outras classes de persistência. Ou você pode fazer isso no teste de validação, tá? Então, primeiro você vai fazer o teste de unidade para ver se a classe conta está funcionando. Depois você vai ver se o sistema como um todo, se a classe conta funcionando, está integrada com os outros módulos. E daí, por último, você vai ver se o sistema funcionando, através da interface, você consegue exercitar essa classe conta. Beleza, pessoal? O que a gente viu nesse vídeo? A gente viu que o teste de software orientado a objetos é um pouco diferente do teste de software não orientado a objetos, principalmente no que diz respeito a teste de integração. Tá? A gente viu que o teste de unidade também é diferente, né? Na verdade, você considera a classe como uma unidade, como a gente tinha visto no exemplo do JUnit que a gente viu no vídeo passado. Tá? Mas a gente viu que existem várias técnicas que te ajudam a lidar com essa complexidade inerente de atributos, encapsulamento, herança, que existe num programa orientado a objetos. Então, a partir de agora, a gente já consegue testar com um pouco mais de método programas orientados a objetos que antes pareciam muito complexos para a gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi baseado no capítulo 7, aliás, capítulo 19 do livro do Pressman, 7ª edição brasileira. Eu agradeço e até o próximo vídeo. Obrigado.